Boa noite a todos. Eu vou ver se dá para fazer sem a caixinha, tá certo? Estão me ouvindo aí no fundo? Tá tudo bem? Tá. Eu vou ver se eu consigo falar bem alto aqui para que todos escutem. Tá certo? Então vamos lá. Muito bom. Todos nós aqui nessa terra que estamos buscando compreender como que funcionam as coisas, muitas vezes nos decepcionamos quando olhamos o mundo à nossa volta, quando nós nos observamos nele. E aí, então nós pensamos assim: o que eu faço em um mundo assim, no qual pessoas brigam umas com as outras, pessoas prejudicam umas às outras? Fala-se tanto de amor nas casas de orações. Mas por que então que lá fora não vem essa prática? Por que não acontece? Por que nós estamos indo nas casas de orações como essas, na missa aos domingos, nas casas de umbanda, evangélicas, entre tantas outras religiões? Por que buscamos fazer cultos ecumênicos, principalmente nos hospitais? E aí, então, mesmo assim, parece que as coisas não funcionam, parece que não está dando certo, que não estamos encontrando caminhos para que possamos realmente praticar o amor verdadeiro, que é nada mais, nada menos do que a concórdia entre todos nós que estamos aqui. O que nos dificulta mais é o fato de que nós ainda estamos muito descrentes. Nós ainda não nos focamos na espiritualidade e na religiosidade. Isso só acontece porque a maior parte de nós simplesmente quer abraçar o quê? Os tratamentos. Só isso. Ou vem para o passe. Eu conheço várias casas espíritas nos quais as pessoas só passam para receber o passe. Só isso. E acham que é o suficiente. Ele até ajuda. Mas, por exemplo, o banho que nós tomamos, ele dura 24 horas. Se brincar, passa uma hora, a gente já suja, não é? E assim também é para com o passe. O tratamento, até que ele nos auxilia um pouquinho mais. Mas mesmo assim, se não há mudança de conduta, se nós não buscarmos nos conhecer, entender o que está acontecendo, vai continuar os problemas, as dificuldades. Então eu separei para nós o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão sois loucos. Então, vamos entender uma coisa. O mundo nos incomoda porque é de injúrias e violências. Essas injúrias nós vemos aonde? Nós vemos em nossas famílias. Nós vemos nos cônjuges. Nós vemos nos colegas de trabalho.
Nós vemos na comunidade lá fora brigas o tempo inteiro. No trânsito, então, nem se fala. Não nos respeitamos. Estamos buzinando o tempo inteiro e não buscando entender uma coisa. O que eu gostaria que fosse feito comigo quando é eu que estou naquela situação lá? Vamos supor que eu parei para entender, eu parei com o carro, quero entender para onde eu quero ir. Será que eu não passei a rua? Aí eu freio um pouquinho, tento me encostar e tento me localizar. Aí de repente vem um atrás e fica buzinando sem parar. Será que ele não percebe que talvez aquela pessoa está perdida, não sabe o que fazer? Talvez passou a rua. E se fosse ele? Não iria gostar que o outro de trás tivesse paciência? E assim então nós vamos nos encolerizando, prejudicando uns aos outros, sem entender que nós estamos aqui em uma escola. Cabe a nós, então, compreender o seguinte: casas como essa, vocês podem observar que estão lotadas, não estão? Ainda falta compreensão, porque nós estamos achando que uma casa como essa está para nos divertir, para nos descontrair no momento até chegar ao tratamento. Lê do engano. Essa explanação que todos nós buscamos aqui na frente, não como os que sabem tudo, não é isso. Nós simplesmente estudamos o Evangelho e buscamos aqui na frente falar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho. E é justamente estes ensinamentos que nós vamos repetindo aqui na frente que vai nos acordar. Então eu estava em uma outra casa e um senhor pergunta assim: olha, mas não é necessário ter o despertamento espiritual? Eu não tenho de esperar ele? Lê do engano, nós não temos de esperar o despertar espiritual. Nós temos de buscá-lo. Nós temos de nos esforçar para encontrá-lo. O nosso problema é que no dia a dia nós estamos caminhando mortos em espírito. Somos todos espíritos imortais, todos nós. Confundindo essa casa como a nossa. Ela não é nossa. Esse reino não é nosso. É tudo emprestado. O corpo é emprestado. Os bens materiais são instrumentos que nos são emprestados. As oportunidades, já foi conversado com a espiritualidade conosco lá, antes de reencarnar, para que nós pudéssemos estar aqui, conviver uns com os outros e cumprir o prometido. Qual é o prometido? Nós prometemos lá na espiritualidade de reencarnar, vir aqui nessa terra e buscar fazer de alguma maneira a diferença na nossa família. Nós fomos colocados ali para auxiliar, não é para badernar. E hoje está acontecendo, principalmente na família, nesse seio que deveria ser de concórdia, brigas, discussões, competições, duelos, avarezas. Consequentemente, passam esses exemplos para quem? Para os filhos. Os filhos vendo isso tudo, o que eles vão fazer depois quando crescerem? Ou melhor, já estão fazendo quando novo, agora novo, já estão fazendo. Estão também brigando com os pais, estão exigindo dos pais. Mas por que isso? Porque os pais não estão educando como deveriam. E aí então vira uma baderna dentro de casa. E esses jovens lá fora demonstram toda a sua rebeldia nas escolas, demonstram toda a sua rebeldia no modo de se vestir, no modo de conversar, no modo de se expressar, na sexualidade então, já que porventura os pais não estão dando a companhia necessária para os seus filhos, o diálogo necessário, então estes estão conseguindo lá, junto com outros jovens também. Só que acontece que lá eles não conseguem só conversar. Eles também então abusam da sexualidade porque estão tendo essa oportunidade, já que os pais não estão dando a atenção devida. Então com isso vira uma libertinagem. E é o que está acontecendo.
Os nossos filhos, por não estarem tendo freios, estão libertinos, fazendo o que querem. E quando agora chegam em casa e os pais então querem chamar a atenção, os filhos então falam assim: mas o que vocês têm para nos ensinar? Para começar, não tem nem tempo para a gente, não conversam com a gente. Nós estamos o tempo inteiro com as nossas amas, com os smartphones, com as TVs a cabos, nos cursos, quase que 24 horas. É só o que nós estamos fazendo. E é natural que quando esses jovens que já estão chegando aí cresçam, e aí então eles contribuem para a mesma injúria, para a mesma violência do dia a dia uns para com os outros. Porque são eles que vão fazer o quê? Vão fazer com que o mundo continue. Nós precisamos tomar cuidado, porque isso pode nos prejudicar pelo fato de que nós não estamos conseguindo dialogar. Não nos conhecendo, nós vamos então passar pelas nossas atribulações e vamos chegar na nossa madureza sentidos, porque não aproveitamos aqui como nós deveríamos ter aproveitado. Não digo nas farras da vida material, não digo nas festas, mas podemos festejar uma vez ou outra. Mas muitos estão abusando aí o tempo inteiro da sensualidade. Uma moda agora é fechar o corpo com tatuagens. Vocês já viram isso? Fechar o corpo com tatuagens. E assim tantas outras coisas que os jovens de hoje estão fazendo. Querem a liberdade do sexo, entre tantas outras coisas. Não querem trabalhar. Querem abusar das condições dos pais a vida inteira. Não querem constituir a sua própria história. E muitos reclamam da civilização atual, dizendo que a civilização atual não é grande coisa, não está evoluído o suficiente, não é boa. Parece que está faltando leis de Deus. Acontece que as leis de Deus estão sendo pregadas em todas as casas de oração o tempo inteiro. É só observar essa casa, ela funciona quase que todos os dias. E o Evangelho aqui ele é gritado. Os tratamentos então são ministrados. E tantas outras casas espíritas, eu acho que é quase 150 casas, ou em torno de 150 casas espíritas aqui na cidade. Fora as outras religiões, fora os evangélicos, os católicos, os umbandistas, tantas outras que tem por aí que abrem as suas portas. E a maior parte dessas cristãs buscam então dialogar conosco, buscam nos ensinar. Nas casas de Umbanda, eles estão trabalhando Kardec também. Eles estão ministrando o Evangelho. Nas casas evangélicas, eles trabalham a Bíblia, o Evangelho lá do Cristo. Então eles estão ditando também os passos do Cristo. Nas casas católicas, a mesma coisa, é o Evangelho. Então, digamos assim, a doutrina cristã, ela está por todos os lados. Está faltando a nossa atenção de entender que não é para nos entreter, mas é para nos educar, é para nos acordar. Nós que estamos andando, como eu disse, mortos em espírito. E então, todo esse conteúdo que nós estamos gritando e passando para vocês, é o conteúdo que vai abrir a mente. Mas desde que nós possamos deixar o entretenimento de lado, não é para entreter não, mas é para educar e acordar, para pensar, para raciocinar. A partir do momento que o Evangelho ele é raciocinado, devagarzinho nós vamos acordando. Devagarzinho vai haver na prática. Mas desde que eu esteja aqui para escutá-lo e raciocinar em cima dele, para então confrontar ele com os meus passos. Quais que são os meus passos no dia a dia? O que eu faço? De bom ou de ruim? Faço ao outro o que eu gostaria que me fosse feito? Porque o Evangelho prega isso. O Cristo veio nos entender, nos ensinar isso. Simples assim. E muitos vão dizer, mas não é tão simples assim. Não é porque nos falta vontade de aplicar. Nos falta vontade de nos conhecer.
Nos falta vontade de entender que eu sou um espírito imortal, que eu já estou aqui há milênios, já passei por todas as paragens da Terra. Eu tenho uma longa bagagem, mas mesmo assim essa bagagem ainda não é utilizada para o que precisa, para trabalhar as coisas do Espírito. Nós estamos então vivendo todo esse tempo somente para o mundo, para as coisas do mundo, materialista que somos. Reencarnamos, continuamos nas mesmas coisas, mas porém nós sentimos, nós temos pressentimentos, nós temos os nossos sonhos que eles nos acordam. E a partir de então, falta a coragem de sair desse círculo vicioso. Quando saímos desse círculo vicioso, nem que seja com calma, devagar, pelo menos fazer uma coisa de diferente, nem que seja mudar o caminho que eu vou para o trabalho, porque isso já vai trabalhando o raciocínio. Nem que seja fazer o que eu faço com a esquerda, passar a fazer com a direita. Nem que seja observar se no meu trabalho tem aqueles que eu ainda não disse bom dia, boa tarde, boa noite. Por que eu não estou fazendo isso? Nós não estamos entendendo o tanto que coisas tão simples no dia a dia podem fazer a diferença. Coisas tão simples. Um bom dia é difícil? De dizer bom dia é difícil? Um sorriso é difícil? Não é difícil. Um abraço é mais, não é? É um pouquinho mais difícil. Mas com o tempo se praticado, ele acontece naturalmente. E assim devagarzinho nós vamos entendendo que o Evangelho ele vem nos trazer passos simples. E esses passos simples sendo ministrados no dia a dia, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, na comunidade na qual eu transito, eu vou no supermercado, praticamente eu vou na padaria todos os dias. Tem pessoas que eu vejo todos os dias e não são da minha família, dessa família consanguínea que nós entendemos, que nós podemos devagarzinho ir praticando isso. E aí então, como eu estava dizendo, aqui nós estamos ministrando o Evangelho. O que o Evangelho vem nos trazer? Senão as leis de Deus, senão os ensinamentos de quem nós somos. Nós não estamos nessa busca frenética de querer entender, buscar entender quem nós somos. Então a doutrina espírita vem nos acordar para isso. Vem nos chamar a atenção para isso. Só que só vai entrar em nossas mentes quando eu realmente querer entender. E aí então, devagar, nós vamos conseguindo esses passos. Vamos entender o tratamento. O que o tratamento faz numa casa como essa em nós? Quais que são os benefícios do tratamento? Vamos buscar entender. Nós somos espíritos imortais que vamos então nos atropelando perante as provações materiais nas reencarnações que nós vamos passando. Esses atropelos, principalmente buscando as coisas do mundo, vai fazendo com que devagar aquele mal, aquele ódio, aquela arrogância que jogamos para cima dos outros, volte para nós. Porque está escrito, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então a dor que nós provocamos nos outros, elas voltam para nós. Voltando para nós, nós nos estressamos, nós nos encolerizamos. E aí então qual é o resultado? Injúrias e violências uns para com os outros. E isso causa o que no corpo físico? Doenças, cânceres, manchas, depressão, entre um tantão de outras coisas, que faz com que nós busquemos a medicina terrena. Sim, é válido, mas nós devemos lembrar de uma coisa. Primeiro, fé em Deus. Primeiro, fé em Deus. E aí, então, usar como complemento a medicina terrena. E é então isso que nós trabalhamos aqui na Casa Espírita, é um tratamento também, uma espécie de medicina, porém espiritual. E aí então nós usamos a homeopatia, entre tantos outros tratamentos,
apometria, não é isso? Apometria. Tem o das luzinhas, eu sempre esqueço o nome. Cromoterapia, né? Entre tantos outros tratamentos que a casa espírita oferece para minimizar essas dores que acarretam no corpo, para minimizar essas dificuldades que nós temos com essas doenças que fazem com que nós nos arrastemos nessa terra. Tá certo que o tratamento ajuda? Ajuda. E muitas vezes cura. E principalmente se estivermos a nossa fé elevada em Deus. Mas tem uma coisa, se não houver mudança de conduta, o que acontece? Volta tudo de novo. Tá? Volta tudo de novo. Nós vamos ficar dependentes o tempo inteiro, tanto da medicina terrena, quanto da medicina espiritual. O tempo inteiro adoentados. Sendo que nós já poderíamos estar numa situação melhor. Como que é estar numa situação melhor? A partir do momento que eu tenho paz na consciência, que eu não prejudico ninguém, mas que eu busco auxiliar. Muitas vezes eu sou prejudicado, mas eu deixo para lá. Eu busco dar a outra face, não é ajoelhar perante o outro, não é isso. Mas dar a outra face é entender que eu não devo me vingar do semelhante, que eu não devo prejudicar o semelhante. Muitas vezes eu sou. Muitas vezes me roubam, me traem, me sacaneiam, levam vantagem. Paciência, que eu busco me defender da melhor maneira possível, mas sem reagir com a mesma violência que me aplicam. E aí então, dessa maneira, o que eu vou conseguindo? Paz na consciência. Por quê? Não estou prejudicando ninguém. Não estou devendo para ninguém. Não estou falando de dinheiro. Tá? Dever no sentido, prejudiquei, estou devendo para essa pessoa. Roubei, estou devendo. Falei mal dela, estou devendo. A minha consciência pesa. Pessoas que andam dessa maneira e utilizam do trabalho para ser útil, para fazer alguma coisa de útil, não precisa ser médico, que quase todo mundo quer ser médico, não é? Quase todo mundo quer ter alguma profissão de destaque. Não precisa ser assim. Pode ser sapateiro, pode ser artesão, pode ser uma profissão mais simples, não tem problema. Mas desde que a pessoa seja útil, desde que ela esteja estimulando a sua inteligência para ir encontrando as soluções para os seus problemas, vivendo conforme ela pode viver, tendo o que ela pode ter. Se a pessoa busca agir dessa maneira, ela não adoece com facilidade. Ela não tem problemas com depressão com facilidade. Porque ela é uma pessoa que, além de consciência tranquila, ela busca compreender que basta a posse do necessário, basta isso. Porque a avareza faz mal, a avareza adoece. E a avareza também dá mau exemplo, principalmente para os jovens. Por que os jovens estão tão materialistas? Porque os pais são avarentos, também são materialistas. Trabalham 2, 3 turnos para conseguir as coisas materiais. E é o que os filhos estão vendo. E quando os filhos perguntam por que os pais não têm tempo para eles, os pais dizem assim: nós estamos trabalhando para vocês. Então vai lá, fica com seus brinquedinhos enquanto a gente trabalha. É o que os pais dizem. Consequentemente, estes que ficam nessa euforia material adoecem mais. Mas esses que trabalham, que fazem o que gostam, buscam fazer o que gostam, nem sempre dá para fazer o que nós gostamos. Não é verdade? Nem sempre dá. Nem sempre dá para encontrar aquela profissão que a gente gosta, talvez por condições financeiras. Talvez eu gostaria de fazer, por exemplo, engenharia, mas está cara a mensalidade, então eu tenho de achar um outro curso. Às vezes não dá para fazer faculdade, então eu tenho de achar um curso técnico. Quantas pessoas que tiveram paciência, buscaram a sua fé em Deus, acreditaram que poderiam chegar lá no momento certo, mas que agora faz o que dá para fazer. E a partir de então começaram com seus cursos técnicos, tiveram boa vontade, trabalharam para o seu semelhante, buscaram ser úteis. Quantos aí que eu não vi começar com curso técnico de enfermagem,
Depois não era mais curso técnico, conseguiram fazer a faculdade. E é assim que devagarzinho eles foram conseguindo superar as suas dificuldades, e tantos outros exemplos que nós temos na nossa família de superação, nossos amigos, mas que tiveram paciência, calma, determinação, não atropelaram os seus objetivos e não atropelaram os outros também. Consequentemente, esses vencem. Naturalmente, eles conseguem dinheiro, naturalmente, eles conseguem recursos para as suas necessidades. Naturalmente, desde que eles entendam como devem procurar, como devem trabalhar, como devem respeitar e valorizar o meio no qual eles estão. Aí as coisas acontecem. Porém, é aqui como nós estamos buscando escutar, porque eu simplesmente estou passando para vocês a minha interpretação do Evangelho, que ele busca nos orientar ao trabalho. Por quê? O que nos dá dignidade? Não é o trabalho? Não é o exercício do trabalho no dia a dia, na nossa profissão, no qual muitos de nós estudamos para isso, ou muitos de nós temos a nossa experiência porque talvez não deu para fazer a faculdade. Mas então nós compreendemos que no nosso trabalho, estando ali o dia inteiro, ou tem aqueles turnos que são noturnos, nós observamos que ali nós não temos tempo para pensar em besteira. Por que acontecem os maiores casos de obsessão? Em mentes vazias, em mentes que não buscam ser úteis. Estamos cheios de mentes fascinadas por todos os lados, porque essas mentes estão deixando a fascinação vir até elas, que são espíritos que vêm nos obsediar e passam um momento pelos fatos dessas pessoas não estarem sendo úteis e continuarem então simplesmente não querendo trabalhar. Esses espíritos que antes obsediavam, agora eles conseguem mais força, porque aqueles então não buscam superar as suas dificuldades, continuam da mesma maneira. Consequentemente, esses espíritos obsessores têm mais força. Aí de obsessão passa a fascinação. São pessoas fascinadas, que acreditam que estão certas daquela maneira. E é assim então, que se nós deixamos a nossa mente vazia, simplesmente acontece. Então que nós entendamos que nós estamos aqui no mundo para ter parte no mundo. A parte que eu quero dizer de diferença no mundo, para que seja um mundo melhor, para que tenha paz, para que tenha evolução espiritual, para que devagarzinho a civilização de hoje seja uma civilização melhor amanhã, porque é o que todos nós queremos. Que nós possamos entender também que nós devemos fazer os nossos movimentos em família, quero dizer, reuniões familiares, reuniões com os filhos, conversar com eles, entender as suas necessidades. Por que eu enfatizo tanto os filhos? Eles estão fáceis hoje? Está fácil lidar com os filhos hoje? Não está, e é isso que nós devemos compreender. A urgência são os filhos. Antigamente, nas casas espíritas, as mocidades eram 30, 40 pessoas no mínimo. No mínimo. Hoje, as casas espíritas, se tem alguma mocidade, é de 5 para menos, quando tem. Não estamos vendo mocidade. Mas aí, por exemplo, essa tem uma boa mocidade, mas porque ela reforça isso o tempo inteiro. Nós estamos aqui reforçando. Tem muitas que não reforçam. Tem muitas que não entendem que devem buscar a todo custo orientar os pais a trazer os jovens. Nós estamos perdendo os jovens todos os dias, por bobeira. Nós devemos entender que a doutrina espírita vem nos orientar que a educação espiritual tem de vir desde o berço. Desde o berço. A orientação religiosa, ela tem de vir desde o berço. Eu conheço pessoas que em suas casas colocam o evangelho para tocar, são grávidas, e colocam o evangelho para tocar para os seus filhos, e escuta junto. Eles escutam, pode não entender, mas já estão se ambientando ali.
Tem mães que colocam músicas calmas e tranquilas e conversam com seus filhos e falam de Deus para os seus filhos. Eles estão na barriga ainda. Olha a bênção que é. Tem muitas mães que entendem que devem trazer os seus filhos para a evangelização. Eu conheço muitas casas espíritas que incentivam. E tem. Aqui tem. Outras casas que eu conheço têm a evangelização. É preciso ter. É preciso incentivar os pais a trazer. É preciso entender que o que faz com que os jovens sejam como hoje, rebeldes, depressivos, porque falta Deus em seus corações. E muitos deles praguejam Deus. Muitos deles, quando nós chegamos dizendo que nós vamos na casa de oração, eles falam que não querem vir. Mas por quê? Não estamos sendo firmes o suficiente. Não estamos buscando compreender que nós, pais, nós não temos de pedir permissão para os nossos filhos para que eles venham nas casas religiosas. Não temos de pedir, não. Nós temos que, se for o caso, obrigar, conversar com eles e exigir que eles venham e trazer eles. Olha, estamos indo, vocês vêm com a gente. E é assim que precisa ser. Senão, depois, quando esses pais perderem esses filhos para as drogas, para a sexualidade, para os roubos, para um tantão de outras coisas que prejudicam os jovens nos tempos atuais, não reclamem. Não reclamem a situação na qual eles estão. Porque esse capítulo vem falar de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Sem religiosidade, ninguém fica brando. Ninguém fica pacífico. Sem conhecer as leis de Deus, ninguém ama. Ninguém entra em concórdia. Ninguém tem piedade. Ao contrário, são só o que nós vemos por aí. Discussões o tempo inteiro, roubos o tempo inteiro, maledicências, fofocas para prejudicar o outro o tempo inteiro. Não tem brandura, não tem passividade, que só a religiosidade nos traz isso, nos acalma. Nós precisamos dessa prática todos os dias. Eu conheço empresas que antes de começar o trabalho, sabe o que eles fazem? Eles dão as mãos e fazem o Pai Nosso. Fazem uma oração. Termina a oração, abraçam um ao outro. Eu conheço empresas que pelo menos no final do mês ou no começo do mês faz uma reunião com todo mundo para entender as necessidades de todo mundo, para escutar a opinião de todo mundo, o que pode fazer para melhorar. E essa palestra que eles sempre fazem, eles buscam então orientar a pessoa da necessidade da validação, de estarmos todos em conjunto, principalmente no trabalho. Não passamos a maior parte do tempo, não é em nossos trabalhos, não é comunicando um com o outro, não é requisitando uma coisa um para o outro, não é levando café o tempo inteiro, trazendo café, requisição de documento, de peça, atendendo cliente, paciente. Não é isso o tempo inteiro? Muitas pessoas não compreendem e fazem cara feia, faltam do trabalho, não respeitam os seus chefes, só pensam em si mesmos, levam vantagem em cima de seus pacientes, de seus clientes, e quando alguma coisa dá errada, reclama. Diz que é por causa do trabalho, diz que é por causa do governo, diz que é por causa do chefe, diz que é por causa da situação atual que está ruim para todo mundo. Mas será que não é por causa dele, que não está sabendo valorizar o que ele está fazendo ali? Será que não é ele que está causando todo esse rebuliço? Há uma chance. É ele que está encolerizando todo o processo. Tudo isso é um exercício. Então não adianta nós nos rebelarmos com o trabalho que muitas vezes não nos traz o resultado esperado. Não adianta nós nos rebelarmos com as expectativas que colocamos nos outros. Muitos de nós colocamos expectativas no esposo, tem de ser do jeito que eu quero, precisa fazer o que eu quero, não é assim. Muitos de nós colocamos expectativas na esposa, precisa de ser do jeito que eu quero, não é assim. É preciso que haja um acordo. Em cima dos filhos, em cima do chefe,
em cima das nossas empresas. As expectativas devem funcionar em cima de quem? De nós. A todo custo. Que cada um busque ter expectativas em cima de si mesmo. Se o outro quiser estar junto com a gente, quiser colaborar com a gente, quiser fazer a sua parte junto com a gente, ótimo. Se não, que cada um faça da maneira que entende por enquanto, e assim vamos caminhando. Assim ninguém vai reclamar um do outro, porque cada um está fazendo o que espera de si mesmo. Para finalizar, eu vou trabalhar esse texto do livro A Ceifa de Luz. A senda estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros, esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se desprenham nos precipícios de tardio arrependimento. Quantos que não abusaram das drogas e talvez recebeu um câncer em troca? Quantos que não abusaram da sexualidade, jovens ainda, e agora porventura têm filhos e estão despreparados para cuidar? Quantos que não valorizaram o trabalho que estavam e foram mandados embora? Quantos não valorizaram o esposo ou a esposa e não buscaram superar as dificuldades nos quais estavam passando? E então perdeu aquela pessoa, perdeu aquela esposa ou esposo, e depois fica reclamando que era uma pessoa boa em sua vida, mas não fez o máximo para compreender o que estava acontecendo. Seja qual for a experiência em que situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Vamos entender, aqui vem falar que nós temos o quê? Dever. Qual que é o dever do ser humano? São muitos, não são? Vamos citar alguns. Quem me ajuda a citar os deveres do ser humano? 4, 5, 6. Deveres em ser honesto, em ser ético, em buscar bom senso e discernimento, boa vontade para com todos é um dever, seja família, aceitação das imperfeições dos outros é um dever, Compreensivo. resignação é um dever, perdão, Compreensivo. compreensão perante os que estão à nossa volta, trabalhar, paciência na vida conjugal, tolerância na vida conjugal com todos. Oi? Não tem não. Então precisa aprender, precisa ter, nem que seja um pouquinho. Sabe por quê? Eu sempre repito, muitos dizem assim, que nós não temos paciência, porque algumas pessoas dizem que perdem a paciência, e outros dizem, é porque não tem. Lê do engano. Todos nós temos um pouquinho de boa vontade para com os outros. Todos nós temos um pouquinho de piedade para com os outros. Todos nós temos um pouquinho
de abnegação para com os outros. Todos nós temos um pouquinho de paciência. Por quê? Porque isso são atributos ou virtudes que vão devagarzinho sendo exercitados e com o tempo vai aumentando. Eu sou mais paciente hoje do que sou em outras reencarnações, mas não quer dizer que a paciência é o suficiente. Ela pode se esgotar, principalmente se faltar chocolate. Ela se esgota, entendeu? Mas não quer dizer que eu não tenho paciência. Eu tenho, tá? Eu tenho paciência, mas ela se esgota. E com o tempo, essas convivências nos quais nós vamos convivendo uns com os outros, vai exercitando em nós a paciência, a resignação, que é a superação das dificuldades, vai exercitando em nós o esquecimento de si mesmo. E é, como eu estou dizendo, tudo isso que nós aqui estamos fazendo, uns com os outros, até aqui mesmo. Vocês estão me ensinando a ter paciência, tá? Eu estou buscando aqui o máximo a aplicar o Evangelho, buscar recursos o suficiente para que faça sentido para vocês. Estudo no meu dia a dia para que eu consiga, além de aplicar o Evangelho aqui, buscar também entendê-lo para mim mesmo. Tá? Então também é um exercício que eu estou fazendo, um esforço que eu estou fazendo. Graças a quem? Vocês que me dão essa oportunidade. E vocês também estão exercitando o que aqui? Paciência em me escutar. Que ó, já passou de 1 hora que eu estou falando. Vamos entender uma coisa. O Evangelho vem nos dizer que nós não estamos em um mundo que é feliz por completo. Certo? A felicidade não é deste mundo. Não é isso? Nós temos felicidades relativas. E por que a felicidade não é deste mundo? Porque nós precisamos passar por provações e expiações para nos tornar mais fortes. Está escrito, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque nós, no passar das nossas reencarnações, eu disse no início, vamos atropelando uns aos outros por causa das coisas terrenas. E aí depois, então, para perceber que isso não é uma coisa boa, Deus então faz com que isso volte para nós, a partir da ação e reação, causa e efeito. Tá? E essas dificuldades então vêm até nós e nos testam. E aí nós pedimos paciência, não é? Para Deus. Sabe como que Deus faz com que nós então tenhamos mais paciência? Para exercitar a paciência eu preciso passar contrariedade. Eu preciso me irritar para exercitar a minha paciência. Em outras existências, muitos de nós tirou a vida por causa de uma irritação. Porque o outro nos prejudicou, porque o outro nos roubou, porque o outro falou mal da gente. A gente tirava a vida dos outros por causa disso. Com o passar do tempo, a gente não tira mais a vida do outro, mas prejudica de alguma maneira. Fala mal também, rouba também, ataca também de alguma maneira. Mas deixa o outro vivo. Com o passar do tempo, nós nos defendemos dos maus que os outros nos provocam, porém nós não fazemos mal a eles, nós não mais usamos de maledicências para com eles, não atentamos mais contra a vida deles, tá? E nós buscamos seguir as nossas vidas, independente do mal que outros venham tentar fazer conosco. Estão falando mal da gente, a gente não liga. Mas se vier perguntar pra gente fala, não está acontecendo nada disso. Não é nada disso. Ó, eu tenho testemunha, a pessoa viu, as pessoas me conhecem. E é assim, que a gente então vai adquirindo paciência. Mas por quê? Porque passou por tribulações, dificuldades, traições conjugais, traições profissionais, maledicências contra nós, dificuldades físicas, dificuldades financeiras. Isso tudo faz com que exercitemos a paciência. Então, não estranhe se cada vez que você pede paciência e porventura a sua vida está um pouquinho mais difícil. É porque Deus está atendendo os seus pedidos.
para que você tenha mais paciência, Ele vai então fazer com que você passe por mais circunstâncias muitas vezes penosas, para que você exercite a paciência. Não sei se eu fui claro. Oi? Então, vai te dando oportunidades para exercitar a paciência. Um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, um colega de trabalho difícil, clientes difíceis, pacientes difíceis, situações difíceis no trânsito. Tudo isso é para exercitar a paciência no ser, exercitar a boa conduta, exercitar o bom senso, o discernimento e a ética. Por isso que a Terra, como uma escola, ela consegue fazer o que ela propõe. Ela nos traz todos os exercícios, todas as circunstâncias necessárias para que o espírito imortal evolua, progrida e se regenere e vá superando a sua ignorância moral. A escola é perfeita. O que acontece muitas vezes é um atraso na proposta. Por exemplo, nós sabemos que a doutrina espírita vem nos dizer que nós estamos caminhando para a regeneração e nós poderíamos estar mais próximos, mas estamos atrasados. É natural, porque nós ainda estamos insistindo em nossa ignorância, tá? Mas é normal, porque toda a escola, muitas vezes o professor não consegue tudo que está naquela grade curricular, dar às vezes naquele semestre, ele atrasa. Ele não consegue dar toda a matéria no tempo hábil. Mas por quê? Porque ele não conseguiu passar em tempo suficiente. Às vezes os alunos não conseguiram entender, faziam muita bagunça. E ele, para não prejudicar a classe, atrasou o estudo. Entendeu? É isso que acontece. Mas o que nós precisamos entender? Nós estamos em boas mãos, que é nas mãos do Cristo como governador, nas mãos de seus missionários que estão em nós, nas mãos da espiritualidade e dos nossos anjos da guarda, que fazem o possível para que nós acertemos o caminho. A nossa meta é evolução espiritual. Vamos abraçar. Nós temos essa oportunidade. Nós temos todas essas casas que estão por nós. Então basta que tenhamos então força de vontade e coragem, porque a gente consegue se quiser, se nós quisermos. Essa é a minha mensagem. Obrigado por enquanto e que todos nós tenhamos uma boa noite. Um abraço a todos.